Shalom, irmãos, e também para minhas irmãs. Olha, neste vídeo eu quero provar uma coisa que a maioria de vocês já sabem, mas é interessante relembrá-los, todos vocês. Vai servir para mim e para vocês também relembrarmos isso. Sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, em 325 da nossa era, através do imperador Constantino Magno, o Grande, e daquelas irmandades, daqueles anciões que se desviaram dos princípios, dos ensinamentos de nosso Mashiach e das irmandades primitivas, eles, na verdade, criaram, juntamente com o imperador Constantino, o que hoje conhecemos pelo nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ali, na verdade, surge a primeira besta, o primeiro animal de Apocalipse, e Daniel capítulo 7. Eu sei que você sabe disso. Olha, mas eu quero dizer mais uma coisa. Olha, esse vídeo aqui é só uma pincelada. Se você quiser entrar em grandes profundidades sobre esses estudos, que eu falo de todos os vídeos nossos, aqui na verdade damos só uma pincelada. Você pode participar das nossas lives. Lives são gratuitas. São todos os domingos, às 21 horas. E às quartas-feiras, às 21 horas. E às sextas-feiras, às 21 horas. Nosso WhatsApp está aqui embaixo. É só você entrar no nosso WhatsApp e você vai fazer parte do nosso grupo. Olha, na verdade nós temos os manuscritos, o híbrido do primeiro século, que são os primeiros ensinamentos, claro, para os seus discípulos, que é a Ramote, conhecido no grego bíblico como Pit Sofia, e todos os manuscritos dos apóstolos, que a Igreja Católica, ela não quis incluir no que hoje conhecemos pelo nome de Bíblia. Olha, entra no nosso WhatsApp aí, tá? E faz parte do grupo, será uma honra. Nós vamos aprender com você e você também vai aprender conosco. É tudo gratuito. De graça recebeste, de graça dai. Tá bom? Então, na verdade, é exatamente isso. Olha, agora eu vou entrar no estudo. Você permaneça. Você vai gostar, esse vídeo é curto. Você vai gostar, tá? O que vai revelar da primeira besta, da segunda besta, e provar de todos os meios históricos que realmente a Igreja Católica saiu do meio das irmandades primitivas, mas daqueles que se afastaram, se desviaram daqueles princípios dos ensinamentos do nosso Mashiach e das nossas irmandades primitivas, da Igreja primitiva. Tá bom? Estou entrando então no texto, para não ficar muito longo. Vou entrar com vocês aí. Olha, é interessante uma passagem de Daniel, capítulo 7, versículo 7 até versículo 8. Na verdade, aqui ele faz uma grande declaração sobre a Igreja Católica. Isso, na verdade, ele profetizou, foi predito através dele, a Igreja Católica, a Igreja Cristã. Essa é a realidade. Então eu vou ler aqui Daniel, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. E depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés
o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres, lembra? Esse animal tinha 10 chifres, tá? Esse animal tinha 10 chifres. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre, que é o pequeno, havia olho, como olho de homem, e uma boca que falava grandes coisas, grandiosamente. Ó, irmãos, todos aqueles que estudam, na verdade, essa escatologia, essa profecia de Daniel, ele sabe que aqui está se tratando do nascimento da Igreja Católica em 325, que fora criada pelo imperador Constantino e pelos aqueles anciões do meio das nossas irmandades primitivas que se desviaram dos princípios doutrinários do nosso Mashiach e das irmandades primitivas dos apóstolos e fundaram a igreja conhecida aí como Católica Apostólica Romana. E o pior, eles antes de fundarem a Igreja Católica Apostólica Romana em 325 da nossa era, eles faziam parte das irmandades primitivas. E eles eram perseguidos pelo paganismo e pelo próprio Império Romano. E depois que eles, na verdade, fundaram a Igreja Católica Apostólica Romana, em 325, eles começaram a fazer o contrário. Eles se desviaram daquele princípio doutrinário, daqueles princípios dos ensinamentos do nosso Mashiach, e começaram a perseguir em 326 aquelas irmandades que não concordaram. Começaram a persegui-lo, matá-lo e queimar todos os manuscritos. E esses manuscritos que foram queimados, naquela época, uma quantidade de anciões de nossas irmandades primitivas chegaram até o Alto Egito, na cidade de Nag Hammadi, numas montanhas, chegaram em umas cavernas, fizeram pote de argila, pegaram esses manuscritos, esses papiros, colocaram dentro de pote de argila e lacraram e esconderam, na verdade, nessas cavernas em Nag Hammadi, cidade do Alto Egito. E um pastor beduíno, ele na verdade acabou achando esses vasos em 1945. Em 1948, esses manuscritos começaram a ser traduzidos do grego helênico, do copta, que é o mesmo bíblico, para o inglês. E do inglês, hoje nós temos em muitas línguas, temos em português, temos eles aqui abaixo da descrição. Esses são os verdadeiros ensinamentos abertamente do nosso Mashiach para as nossas irmandades primitivas, para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Olha, não perca, faz parte de nossas lives. O WhatsApp está aqui embaixo. Então, na verdade, irmão, muitos, na verdade, não sabem que a Igreja Católica, ela saiu do meio de anciões que fazia parte dos grupos das nossas irmandades primitivas. Mas eles, na verdade, se apostataram-se daqueles princípios
que ensinou o nosso Machia e que ensinava a igreja primitiva, as irmandades primitivas. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela já começou o seu princípio em 325 por anciões que pertenciam às irmandades primitivas, mas como uma eclésia, uma igreja completamente desviada. E aqui ela é predita, ela é profetizada, ela está na escatologia de Daniel e também de Apocalipse. Olha, eu quero mostrar uma coisa a vocês aqui, uma coisa interessante, que Daniel, antes dos contextos que eu li aqui, ele fala de 4 animais. Primeiro ele fala de mais 3 animais antes desse. Um animal é o Babilônia, o segundo é a Pérsia e o Medos, o terceiro é a Grécia de Alexandre Magno e dos Pteromildas e Seleucidas, e o quarto animal terrível, que tinha dentes de ferro, unhas de metal, que devorava aos pés o que sobrejava, e era diferente dos outros 3 animais, é Roma imperial, é o mundo greco-romano, é Roma imperial. Vocês sabem disso. Porém, ao terminar o final, a queda de Roma imperial, em 476, isso tudo é histórico, irmãos. O que eu estou falando é histórico. É profecia, é escatológico, é escatológico. Mas também é história. Porém, na verdade, caiu Roma Ocidental através de 10 tribos, conhecidas aí como bárbaras, que na verdade são 10 tribos germânicas. Elas foram introduzindo e conquistando Roma Ocidental até que em 476, Roma Imperial, que é esse dente de ferro que devorava e fazia em pedaço o que sobrejava. Na verdade, esses 10 reinos, que eram bárbaros, eu vou mostrar para vocês o nome deles, eles, na verdade, pegaram sua autoridade e entregaram ao papado a Igreja Católica. E a Igreja Católica passou sobre Roma Ocidental e até mesmo Roma Oriental pelo meio ortodoxo, pela Igreja Ortodoxa, até domínio sobre todo o Império Romano, que pertencia a esses 10 reis, diante do qual 3 daqueles reinos que se opuseram, eles foram arrancados, eles foram derrubados. Isso é histórico. Eu vou mostrar para vocês. Mostrar para vocês, um momentinho aí. Tá aqui, irmãos, olha. Quem são aqueles 10 chifres e o chifre pequeno que surge no meio dos 10 chifres? Quem são? Os 10 chifres, primeiro são os anglo-saxão, que hoje é a Inglaterra. O segundo é os francos, que hoje é a França. Tá vendo que tudo é país que existe aí da Europa, irmão? A besta continua existindo tanto politicamente, territorialmente e como religiosamente. Vou mostrar mais claro para vocês. O terceiro é o Visigordo,
que hoje é o norte da Espanha. O quarto é os suevos, que hoje é o Portugal. O quinto é os vândalos, que posteriormente se tornou, ele caiu, mas depois ele se recuperou e se tornou o sul da Espanha. O sexto é os germanos, que hoje é a Alemanha. O sétima cabeça é os búlgaros, que hoje é a Suíça. O oitavo é os ostrogordos, que hoje é a Áustria. Esse aqui caiu, também se recuperou. O nono é os lombardos, que hoje é o norte da Itália. Tudo é os países europeus, irmão. Territorialmente, politicamente, religiosamente, continua existindo. E o décimo é os Érolos, que caiu e depois se recuperou, que hoje é o sul da Itália. Então, vocês estão vendo, irmão, o que acontece em 476 de nossa era. Roma papal, a Igreja Católica Apostólica Romana, dos apóstolos romanos, ela surgiu em 325, mas ela não recebeu a total autoridade. Ela não era o poder supremo sobre Roma imperial. E ela continuou assim, crescendo aos pouquinhos, mas sem o seu domínio completo, até o ano 476. 476. Chegou em 476, Roma Imperial caiu por esses 10 reinos que estão sendo mencionados, que da qual é descrito. Porém, em Apocalipse, eu vou mostrá-lo para vocês, como também em Daniel, como os 10 chifres. Os reinos sempre foi mostrado como animais e como chifres. Chifre significa poder, significa reinos. Só que acontece, esses 10 reinos, eles, na verdade, combinaram em comum, apesar deles serem doutrina do paganismo diferente da doutrina da Igreja Apostólica dos Romanos, do apóstolo romano, apostólica romana. Eles, na verdade, negaram aqueles princípios do conhecimento deles, do paganismo, e aceitaram a doutrina da Igreja Católica, e se tornaram todos católicos, e pegaram toda a autoridade e suas, entregaram ao papado, à Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, então, Daniel vê que no meio desses 10 reinos, que são os 10 chifres, surge um chifre pequeno que fala grandiosamente, que fala com grandes palavras. O que aconteceu? Porém, o papado, ele conseguiu converter todos esses reinos do paganismo, diferente, porém na sua doutrina. Tá vendo, irmão? É exatamente isso. Aí começa o poderio da Igreja Católica e Apostólica Romana. Olha, se você tem alguma dúvida, deixa a sua dúvida nos comentários. Olha, entre no nosso WhatsApp, faz parte do nosso grupo. Você é lá, aqui é só uma pincelada só uma pincelada. Até porque a verdade mesmo dos manuscritos não pode ser dita, não pode ser divulgado
nas redes sociais. Não pode. Tem de ser um meio secreto no nosso grupo. Perfeito? Então, exatamente, vocês entenderam. Eu vou agora ler Apocalipse. Apocalipse vai mostrar mais uma vez. Apocalipse, capítulo 17. Eu coloquei só alguns versículos. É interessante que você leia o capítulo inteiro, tanto de Daniel, capítulo 7, como também de Apocalipse, capítulo 17, tá? Então, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Diz João: elevou-me em espírito a um deserto, o anjo levou ele em espírito em um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias. Lembre, irmão, nomes que não era verdadeiro, nomes que não coincidia com os nomes dos apóstolos do Mashiach, que a igreja primitiva ensinava que o Mashiach passou para os seus discípulos. E o que tinha essa besta? E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, irmãos, 7 cabeças, lembra, e 10 chifres. Olha, o chifre eu já falei para vocês, os 10 chifres. Vocês já sabem quem são os 10 chifres, mas eu vou repetir novamente. Perfeito ou não? Vou repetir novamente. Aí que continua, na verdade, João em Apocalipse, capítulo 17, versículo 19, versículo 9, versículo 13. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Ó, irmão, qual a igreja que está assentada, estabelecida em 7 montes? Não é o Vaticano, irmão? Não é a sede da Igreja Católica? Essa é a mulher, irmão. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A mulher, a meretriz, a religião católica apostólica romana, ela está sentada sobre os 7 montes. Eu vou mostrar o nome desses montes e vou mostrar o Vaticano estabelecido sobre esses 7 montes, que antes era a capital da antiga Roma, de Roma primitiva, quando Roma foi fundada. Foi sobre esses 7 montes, hoje é o Vaticano. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era, já não é. É também o 8º dos 7 e vai à perdição. Olha, irmão, primeiro passo, olha. As 7 cabeças, na verdade, são 7 montes. 7 cabeças são 7 montes. É o Vaticano. É o Vaticano. Sobre qual a mulher que a Igreja Católica está sentada, está estabelecida. Isso não tem como negar, histórico. Quem foi em Roma vai ver hoje. É só buscar, vai ver que Roma, o Vaticano, está estabelecido sobre 7 montes de Roma, onde foi fundado Roma primitiva. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Olha, irmão, lembra que 5 já caíram. Quem é esses 5 que caíram? O primeiro é o Egito, o segundo é a Síria, o terceiro caído é a Babilônia, o 4º caído é os gregos macedônicos de Alexandre Magno e Seleucidas e Ptolomildas. E só vou voltar de novo aí para fazer a conta certa. Primeiro o Egito, segundo a Síria, terceiro a Babilônia,
Quarto, os medos e os persas, de Ciro Grande. O quinto, a Grécia, de Alexandre Magno e dos Pteromildas e Seleucidas, que na verdade é o mundo greco-macedônico. O que existia, esses são os 5 caídos, o que ainda existe, ainda existe, esse na verdade era Roma Imperial. Roma Imperial, quando na verdade João, ele na verdade tem essa visão, era Roma Imperial, ele teve ali no ano 95, no máximo 100, Roma Imperial, e Roma Imperial permaneceu de pé como Roma Imperial até a cessão daqueles 10 reis, que são os 10 chifres, que depois entregou toda a autoridade e poderio ao papado, à Igreja Católica Apostólica Romana. Deu para entender, irmãos? Então, na verdade, esse, na verdade, é o que existe, que caiu em 476 de nossa era. E o outro que ainda não é vindo era Roma Papal. É o chifre pequeno de Daniel, que falava com grandes palavras, falava grandiosamente. Aí diz João, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Olha, tem gente que pensa, mas a Igreja Católica aí já está aí 700 e poucos anos, na realidade do seu domínio, um pouco de tempo. Ó, irmão, para mim 1.700 anos é muito, mas para o Criador isso é pouco tempo, viu, irmão? Isso é um toque de dedo, tá? Bem claro. E a besta que era, já não é, ela também o 8º dos 7, e vai à perdição. Olha, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, na verdade, eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, o gráfico e volta aqui. E volta aqui. Já estou terminando já, viu? Não vou demorar não. Olha. Roma, a sede de Roma. Porém, essa mulher, ela está estabelecida sobre 7 montes, que era o mesmo 7 montes que estava estabelecida a Roma primitiva. Então essa mulher, que é a Igreja Católica, ela está estabelecida, que é o Vaticano, sobre 7 montes, como de acordo está predito na escatologia de Daniel e de Apocalipse, como lemos agora. Olha, a primeira colina, primeiro monte, chama Quirinal. Roma está estabelecida, ou seja, o Vaticano. A segunda colina, o segundo monte, Viminal, é o segundo. Terceiro monte, ou colina, Capitolina, 3. Tá Roma, o Vaticano, melhor. Quarta colina, Palatina, está estabelecido a sede da Igreja Católica. O quinto, Aventina. O sexto, Galileia. Sexto, está estabelecido o Vaticano. O sétimo, Esquilina. Ô, irmão. Tem muito que tá esperando a besta, irmão. A besta surgiu, irmão. Em 325. Saiu do meio das nossas irmandades primitivas.
daqueles anciões que se apostataram dos princípios do conhecimento do nosso Mashiach, dos princípios do conhecimento da igreja primitiva. E juntamente com o imperador Constantino Máximo o Grande, fundaram a Igreja Católica Apostólica Romana. E chegou em 326, começaram a perseguir e matarem os seus irmãos e queimaram os manuscritos. Temos aqui embaixo da descrição e fazemos live nesses manuscritos, embasado nos originais da Bíblia, tanto no hebraico bíblico como no grego bíblico. Participa! E porém, irmãos, ela permaneceu crescendo, mas sem o poderio total, até 476, quando ascendeu completamente esses 10 reinos, que são os 10 chifres. E esses 10 chifres entregaram autoridade e poderio à Igreja Católica Apostólica Romana, à Igreja, ao papado. E ainda estão aguardando a besta, irmão. Besta significa um animal, só que é um animal de nível religioso. Entrou na história do nosso Mashiach, mudou os nomes, mudou as doutrinas, os princípios, se tornou materialista, ambiciosa. Antes era os ricos do meio das nossas irmandades primitivas, que contribuía para ajudar as irmandades pobres. Hoje é os pobres. Aí passou os pobres a enriquecer mais os ricos. Tudo foi mudado. Tá claro, irmãos? Estou voltando lá. Vou continuar a leitura. Olha, irmão, da 7ª cabeça, que é a Igreja Católica, sabemos que a Igreja Católica, porém, na época de Napoleão, ela, na verdade, ela caiu. E ali começou o que se chama de reforma protestante. E ela caiu. E ela parecia que ia morrer, até o Papa foi morto naquela época. E, na verdade, ela parecia ter caída. E o protestantismo se acendeu. Que é esse protestantismo, meu irmão? Já é a 8ª cabeça e sai dos 7. Sai da 7ª cabeça. Então é a 8ª cabeça, é o protestantismo. Do meio do protestantismo saem as igrejas evangélicas. Do meio das evangélicas saem as igrejas pentecostais. Do meio das pentecostais saem as igrejas neopentecostais. Vocês estão vendo, irmão? Tudo é a 8ª cabeça, da 7ª cabeça, que é a Igreja Católica. No período protestante, na reforma protestante, sai a 8ª cabeça. E porém vai a perdição. Ali eles começam a protestarem contra a Igreja Católica, a 7ª cabeça. Mas não tem jeito, irmãos. Ele estava designado para ir à perdição, eliminar alguma coisa da Igreja Católica, mas na maioria das coisas permanecerem iguais, ambiciosos, homicidas. Todo mundo que estuda a Igreja, a história da Igreja Católica e protestante, sabe muito bem que houve um derramamento muito grande de sangue. Era guerra, um matando o outro. E hoje, essa 8ª cabeça, que são todos os segmentos que saíram do meio do protestantismo, que saiu, que é a 8ª cabeça, que saiu da 7ª, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, na reforma protestante,
ali na França, começando por Napoleão. Hoje, irmãos, é o evangelho da prosperidade. Esses líderes são todos maçons, nada contra a maçonaria. Mas ali eles estão só para tirar dinheiro dos seus fiéis. Faz tudo por dinheiro, é o evangelho da prosperidade. Hoje, nos horários nobres da televisão, só vê essas religiões, só fala em dinheiro, a deidade deles é o dinheiro. E os fiéis que estão ali não vão em busca de salvação de suas almas, eles vão em busca de condições financeiras. São poucos que vão em busca de salvação. Vou pegar um pouquinho de água aqui. E foi assim que realmente surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana em 325. Ela, na verdade, aqueles anciões que faziam parte da igreja primitiva, dos irmãos primitivos, eles se apostataram daqueles princípios, dos ensinamentos do Mashiach, da igreja primitiva, dos irmãos primitivos, pensando em finança, em poder, em dinheiro. Eu vou mostrar para vocês que eles estão todo predito no Novo Testamento e no Velho Testamento eu já provei. Vocês sabem disso. Isso está em Isaías, Ezequiel, está em várias passagens preditas escatologicamente. Eu vou continuar. Então, na verdade, irmãos, é exatamente. E vai a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Eu já expliquei para vocês que são esses 10 reis. Vocês já sabem já. Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como os reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Irmão, eu vou voltar de novo lá, irmão. Eu vou voltar de novo. Aqui, são eles aqui, irmãos. Ó. Os anglo-saxão, os francos, os anglo-saxão, que é a Inglaterra hoje, os francos, que é a França, os visigodos, que é o norte da Espanha, os suevos, que hoje é o Portugal, os vândalos, que hoje é o sul da Espanha, os germanos, que hoje é a Alemanha, os búlgaros, que hoje é a Suíça, os ostrogodos, que hoje é a Áustria, os lombardos, que hoje é o norte da Itália, os élos, que hoje é o sul da Itália. Então, irmão, na verdade eles surgiram. E aconteceu isso quando? Aconteceu em 476. Examine, irmão, busca na história no Google. Não confia em mim. Eu sei que vocês já sabem, muito de vocês, mas alguns não sabem. Então estão esperando essa besta, esse animal, esse poderio religioso que está sentado como uma mulher sobre 7 montes, e essa besta já surgiu. Essa besta já surgiu. Estão esperando um anti-Machia, um anti-Messias, que eles falam aí anticristo. Ei, irmão, esse anti-Messias, esse anticristo, esse anti-Messias, esse anti-Machia, surgiu, se levantou em 325, quando foi fundado a Igreja Católica Apostólica Romana. Ali trocou o nome do nosso Machia e colocou o nome de Hierofante. Hierofante era aqueles mestres excepcionados do alto sacerdote do paganismo da Grécia Antiga. Chamava Iesu, Iesum, que depois passou a ser Jesus. Era um título atribuído àqueles seres humanos que se divinizava e ia para o mundo búdico, de acordo com o que é mostrado na história.
que naquela época lá era chamado de Cristo na Grécia Antiga. É exatamente isso, irmão. Mudaram a história do nosso Machia. Então esse anti-Machia, esse anti-Messias, esse tal do anticristo que eles usam aí, esse termo, isso já se levantou em 325, recebeu o poderio total em 476, quando surgiu esses 10 reinos, conquistaram Roma, e eles tiveram o mesmo intento, de comum acordo, entregaram toda sua autoridade e poderio à besta. Quem é a besta, irmão? Aí, a Igreja Católica Apostólica Romana, a meretriz, que está sentada sobre 7 montes. Já falei o nome dos montes para vocês. Estou indo lá, estou voltando. Então, irmãos, é exatamente isso. Esses 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como os reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Ó, que a besta é a Igreja Católica, irmão. E tem muito esperando a besta ainda, irmão. A besta é a Igreja Católica. Ela, irmão, é a besta. Este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Ah, Matimite, mas tem a segunda besta. A segunda besta, irmão, é a 8ª cabeça, que sai dos 7, irmão, que sai da 7ª cabeça, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Saiu na Revolução Francesa, saiu na Reforma Protestante. Realmente a Igreja Católica, ela morreu ali, o Papa foi morto, e depois sua chaga mortal foi curada, ela se restabeleceu novamente. Mas hoje o poderio, hoje é o meio protestante, evangélicos, pentecostais e neopentecostais, é eles que vão dominar o mundo e entrega todo o poder e autoridade. E faz com que todos, grandes, ricos, pobres, através de sinais e prodígios, faz com que dore a 7ª cabeça, porque todas as Bíblias, não estou desfazendo da Bíblias, mas do jeito que estão a tradução, as traduções completamente corrompida, ela saiu da 2ª Vulgata Latina, que começou em 553, no 2º Concílio de Constantinopla, pelo imperador Justiniano, Bizantino Justiniano I, e a direção da Igreja Católica. Todas essas Bíblias é da 2ª Vulgata Latina. Exatamente isso. A Matibide me mostra mais, eu preciso saber um pouco mais. Ó, vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Olha aqui, ó, eu vou ler aqui Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matão-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, irmão, isso aqui se cumpriu quando fundou a Igreja Católica. Quando fundou a Igreja Católica, no ano seguinte, ela foi fundada em 325 da nossa era. Já em 326 começaram a perseguirem as nossas irmandades primitivas. Começaram a matar as irmandades primitivas, queimar os seus manuscritos, seus papiros. Por quê, irmão? Porque odiavam o nome do Machia. Então isso é importante, irmão. É exatamente, seria odiado de todas as nações. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, ó. Olha o que aconteceu com eles em 325 por diante. Tá? 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor, o dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, do conhecimento, ou melhor, da confiança, e se transpassaram a si mesmo como imitadores. Foi o que fizeram, irmãos, aquele grupo que fundaram a Igreja Católica, que foi
o número de 318 foi convocado no meio dos anciões das Irmandades Primitivas no todo o Império, 1.800. Mas aquelas Irmandades já sabiam, aqueles anciões, já sabiam do que se tratava e não se compareceram. Compareceram só os desviados, aqueles que estavam em busca de poder e de dinheiro, de cobiça. 318, no meio dos 318, houve um debate e no meio dos 318 fundaram a Igreja Católica Apostólica Romana. Por amor ao quê, irmão? O dinheiro. E aqui está falando que o amor ao dinheiro é a espécie de todos os males. Por isso que veio esse mal, por nome Igreja Católica Apostólica Romana. Esses ensinamentos opostos ao ensinamento do nosso Machia, do nosso Mexia, da igreja primitiva, das irmandades primitivas. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, eles desviaram da fé, irmãos. Olha outra palavra, outra passagem aqui, Atos 8, versículo 20. Eu estou indo rápido para o vídeo não ficar longo. E disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Cuidais que o dom do Criador seja alcançado por dinheiro. Isso aqui está falando para o Simão Mago, irmão. Na verdade, ele quis comprar com dinheiro. Sempre acha que o dinheiro compra tudo. Achou que os dons do Criador poderiam ser comprados por dinheiro. E aqui, na verdade, Pedro, Quefas, ele disse que o dinheiro dele só servia para a perdição dele. Olha, Atos, capítulo 20, versículo 33. Ninguém cobiceis prata, de ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestiário. Eles, irmãos, ali em 325, eles começaram a cobiçar prata, ouro, e vestiário, roupas chiques. Começaram a vestir de púrpura. Pode ver que a cor da Igreja Católica é púrpura. É a mesma cor das vestes do Império Romano. Púrpura. Aquele vermelho escuro. Em 325 eles desviaram dos ensinamentos do nosso Machia, esses anciões, e fundaram a Igreja Católica, junto com o imperador Constantino, cobiçando prata, ouro, vestiário, autoridade e poder. Olha, aqui em Gálatas 5, 26, está escrito: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. É o que hoje existe, irmão, invejando uns outros. Falando, eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu tenho isso. Eles até dizem, me fala o que você tem, que eu falo o Deus que você serve. A coisa está bem assim nas religiões, irmãos. E eles estão no horário nobre aí, arrastando multidões e multidões. É exatamente isso, irmão. Irmãos, é interessante, irmãos. Olha, eu vou mostrar mais uma passagem aqui, que eu não quero fazer um vídeo longo não, apesar que eu acho que já está longo. Olha, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a versículo 3, Pedro, Quefas, ele na verdade aqui faz uma revelação, uma predição aqui. Ele diz assim: e também houve entre o povo falso profeta. Agora ele diz, como também, então naquela época já existia no meio dos apóstolos, no meio da igreja primitiva. Como também entre vós haverá falsos doutores. Olha, irmãos, os falsos doutores criaram a Igreja Católica Apostólica Romana, que introduzirão encobertamente heresia e perdição, e negarão ao grande mestre que vos resgatou, negarão o Messias. Então, irmão, na verdade, o que veio realmente pela Igreja Católica em 325 foi a doutrina da heresia, da perdição, da meretriz, os nomes de blasfêmias, a poção da grande prostituição, os ensinamentos do erro.
E todos que seguem o ensinamento do erro, irmão, junto com aqueles que seguem que ensinam o erro, caem no mesmo buraco. Um cego guiando o outro, cai os dois no mesmo buraco. Devemos tomar cuidado. E negarão ao grande mestre que resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos seguirão sua dissolução. Aqui, irmão, começou a multidões, o Império Romano inteiro. Hoje, na verdade, todo o mundo ocidental. Está no mundo oriental, está no mundo... Está na África, está no Oriente Médio, está em todo lugar. Pelos quais será blasfemado o caminho verdadeiro, o caminho da verdade. E por avareza, por amor ao dinheiro, são avarentos, farão de vós negócios, com palavras fingidas, mentirosas. Fingida, hoje é vendida amuletos de todas as formas. E, na verdade, deidades do mundo inferiores. Ali expulsa demônio, faz milagres, prodígios, profetiza, dá revelação, dá tudo, irmãos, para sustentar essa doutrina do erro, da avareza, do amor ao dinheiro, das palavras fingidas, mentirosas, de amuleto, de tantas as coisas. Vemos isso na televisão, nos horários nobres, por muitas religiões aí, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sua sentença, e sua perdição não dormita. Irmão, tudo foi predito, irmão. Está tudo predito, irmão. Nada está fora do controle. Isso tinha de acontecer. Se você acredita na primeira besta, ela já se levantou. A segunda besta, ela está aí, irmãos, no horário nobre da televisão. Ela começou na Reforma Protestante, que ali quando caiu a Igreja Católica, e depois ela foi regenerada. Ela foi levantada novamente, mas o segmento que se explodiu foi o protestantismo. Os evangélicos pentecostais e os neopentecostais, exatamente, com palavras fingidas. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Esse que é a realidade. Eu vou ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Eu estou sendo um pouco rápido assim para não fazer um vídeo longo, tá, irmãos? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Pensa no dinheiro, na riqueza, no poder, na autoridade. Não quer ser igual aos pequenininhos. Entre as irmandades primitivas, não tinha grande nem pequeno. Mas no meio deles começaram a existir suas hierarquias. São fraudulentos, pensam só no dinheiro. E são apóstolos, irmão, lembra? Igreja Católica, falsos apóstolos. Esses são a Igreja Católica dos apóstolos romanos. São esses obreiros, são esses transfigurados, sim, em apóstolo do Messias, do Mashiach, fazendo negócio por avareza de vós, com palavras fingidas. Eu vou ler mais um negocinho aqui, já estou terminando já. Estou acabando. Vou acabar. Momentinho que eu vou acabar. 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo do Mashiach. Isso que eu já li. Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Começou em 325, irmão. Surgimento da Igreja Católica, a primeira besta. A primeira besta ela foi fundada em 325 e recebeu seu poderio total em 476. E foi até a Revolução Francesa,
até a Revolução Protestante. Aí surge a oitava cabeça, que é a segunda besta, que na verdade é os protestantes, as igrejas evangélicas pentecostais e as igrejas evangélicas neopentecostais. 24, São Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos messias, ou messiânicos, messias, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Ali no meio deles, irmão, está cheio de deidades, está cheio de divindades, de deuses, fazendo prodígios, sinais, expulsando demônio, fazendo cura, só para enganar, irmãos, só para enganar. Lembra que a segunda besta, que é a oitava cabeça, vocês já sabem quem é? Ele, na verdade, vem como um cordeiro, mas fala como um dragão. E sabe como é que ele convence as multidões? Com sinais e prodígios. São esses, irmãos. Olha, Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Mestre, mestre, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tá vendo, irmãos? A segunda besta, que é a oitava cabeça que sai da sétima, que é da Igreja Católica, que começa com protestantismo. Na realidade, irmãos, eles profetizam, porém em um nome, mas não é o nome do Machia. Eles acham que é o nome do Machia, mas não é o nome do Machia. Não é o nome do Machia, é um nome falso. Eles expulsam os demônios. Hoje aí nós vemos uma igreja que expulsa demônio terrivelmente. E os demônios profetizam lá dentro para fazer com que os seus fiéis possam se aumentarem. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, curamos coxos, cegos, surdos. É exatamente isso, irmãos. E então eu direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, é isso aí, irmão. Tem de fugir. Eu estou chegando aí com minha presença para terminar o vídeo. Olha, irmãos, eu aconselho, irmãos, não fica mais esperando a primeira besta. A primeira besta já se levantou, é histórico, é história, é profecia, é escatológico. Como vamos duvidar da Bíblia, irmão, das profecias dos profetas, dos apóstolos, dos irmãos primitivos, da história? A segunda besta, irmão, é a oitava cabeça, que sai da sétima, que é da Igreja Católica. É o protestantismo. Começou na Reforma Protestante. A sétima cabeça foi caída na época de Napoleão. Essa segunda besta, que é a oitava cabeça, ela vem como um cordeiro. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo 12 a seguir. Ela faz com que toda adore a segunda besta, que é a Vulgata Latina, que é a doutrina da Igreja Católica. Tem pequenas mudanças entre eles. Eles fazem sinais, faz coxo andar, cego enxergar, expulsa demônio, profetiza, fala língua estranha. Ainda diz no teu nome. Eles não estão usando o verdadeiro nome do Machia. O nome do Machia é Yahushua. Yahushua. Tem irmãos que falam que é o Chá, outro fala que é Yahushua, né? Então, não estou aqui para discutir isso. Outro diz que é Yehoshua, outro diz que é Yeshua. Olha, eu não estou aqui para discutir. Mas, olha, o nome é importante, viu? Olha, nosso WhatsApp está aqui, ó.
faz parte do nosso grupo. Lá você vai aprender mesmo. E você vai ensinar muito nós também, tá bom? Tá aqui abaixo da descrição aqui o nosso WhatsApp. Faz parte do nosso grupo. Será uma honra para nós, tá bom? É 3 estudos por semana. Profundo, tá bom? E lá você pode falar à vontade. Não tem isso não, tá bom? Não tem grande nem pequeno. Lá não tem mestre, não tem professor, não tem nada. São todos iguais, tá bom? Muito grato aí, você que chegou até aqui.